Nós vamos refletir sobre a preciosa e poderosa e inerrante e suficiente palavra de Deus. Deus se revelou especialmente por meio da Sagrada Escritura. Nós vamos dar continuidade à nossa série Pela Fé, que tem se dedicado à reflexão sobre o capítulo 11 da epístola endereçada aos Hebreus. Não faltam conceitos equivocados sobre fé. Para alguns, fé consiste em qualquer manifestação de religiosidade. Aquela pessoa tem fé. Para outras pessoas, fé é simples otimismo, uma espécie de passaporte para a saúde, para a alegria, para dinheiro e um amuleto para proteger contra coisas ruins e prejudiciais. Nenhum desses conceitos, porém, corresponde à fé bíblica. Para a Escritura, fé é ação confiante em resposta à revelação de Deus. Para a Escritura, para o autor de Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, fé é certeza de coisas que se esperam, convicção, persuasão de fatos que se não veem. Como mostram os exemplos relacionados no capítulo 11 da epístola endereçada aos Hebreus, a fé entra em cena em nossas vidas em diferentes circunstâncias e opera resultados diferentes: livramento, vitória, resistência em meio às perseguições, entre outros. Viver pela fé é, portanto, viver de acordo com o plano de Deus, na certeza de que Ele existe e de que Ele é galardoador dos que o buscam, conforme a declaração do verso 6 de Hebreus capítulo 11. Depois do autor anônimo, porém inspirado, da epístola aos Hebreus, tecer considerações sobre a fé de Abel, Enoque, Noé, dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, depois de considerações sobre a fé de José, Moisés, Josué e Raabe, o autor resolveu apenas registrar os nomes de outros personagens, de outros homens e mulheres de Deus da história do Antigo Testamento que se notabilizaram, que se destacaram por conta da fé que depositaram na pessoa do ser divino. Nós lemos dessa forma no verso 32 de Hebreus 11 o seguinte: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. É possível que o autor da epístola não tivesse mais tempo, é possível que o pergaminho estivesse acabando e ele não tinha mais condições de escrever com maiores detalhes. É possível. Tendo em vista a menção feita à fé de Gideão pelo autor da epístola aos Hebreus, eu queria conversar, meditar com vocês hoje a respeito das preciosas e poderosas lições que nós podemos aprender sobre fé a partir da trajetória desse destacado e importante juiz do período do Antigo Testamento. Para isso eu quero convidá-los para lermos com muita atenção o capítulo 7 do livro de Juízes. Abra sua Bíblia, por favor, nesse momento, no Antigo Testamento, Juízes, depois do livro de Josué. 7º capítulo. São 25 versos, nós vamos ler toda a passagem. Vamos proceder à leitura de todo o capítulo 7 do livro de Juízes. A leitura será alternada. Dessa vez eu começo e lerei os versos ímpares e vocês lerão os versos pares. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava e se acamparam junto à fonte de Arode.
de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. E ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos.
E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que deitou a correr e a gritar e a fugir. Então os homens de Israel, de Naftali e de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. E prenderam a dois príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Mataram Oreb na penha de Oreb e Zeebe mataram no lagar de Zeebe. Perseguiram aos midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeebe a Gideão, da além do Jordão. Gideão foi um juiz israelita, filho de Joás, da tribo de Manassés. Gideão descreveu a sua família como a menos importante em Israel e descreveu a si mesmo como o menos expressivo de sua família. Sua história mostra que Deus pode usar uma pessoa fraca e aparentemente sem importância para realizar grandes coisas. O relato tão conhecido, tão vivo, tão empolgante da vitória de Gideão sobre os midianitas é uma história de fé, que ensina 3 importantes princípios espirituais que eu queria dividir com vocês nessa manhã que o Senhor nos deu. Precisamos compreender esses princípios e aplicá-los à vida se desejamos ser vencedores e não vencidos. Primeiro princípio que aprendemos com o texto: Deus enfraquece para fortalecer. Repito, Deus enfraquece para fortalecer. Estranho, não? Meio louco isso, não? Mas é o que o Senhor faz, a fim de que a sua glória fique evidente a todos. Os midianitas aterrorizaram Israel por 7 longos e amargos anos. Agora, o exército de Israel se reuniu. Esse exército era composto por 32 mil homens, e eles estão prontos para a batalha. É de se imaginar que Israel precise de todos os seus homens para derrotar aquele inimigo tão poderoso. No entanto, Deus mandou Gideão diminuir seu exército, não aumentá-lo. A ordem de Deus para Gideão foi: diminua o exército. O Senhor disse para Gideão, verso 2: é demais o povo que está contigo. 32 mil homens é gente demais. Repare que Deus resolveu tornar seus servos cada vez mais fracos, a fim de que eles obtivessem vitória. Por quê? Porque Deus enfraqueceria seu povo naquele tempo e atualmente, e não seus inimigos? Outra pergunta: por que Deus ordenou o enfraquecimento e a diminuição do exército? Essas respostas encontram-se no próprio texto. Verso 2: Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Deus não quer que seu povo se comprometa com a vanglória, com a arrogância, com o orgulho. Deus quer humilhar o povo a fim de exaltá-lo. O caminho para subir, prezados irmãos e irmãs, é descer. É sempre desse jeito. O caminho para subir é descer. Ou o povo de Deus vai exaltá-lo pela vitória, ou vai exaltar a si mesmo.
Ou Gideão vai honrar a Deus ou a si mesmo. Salvação é um ato da pura graça de Deus. Salvação é isso. Assim que acreditamos merecer crédito pela salvação, seja sobre os midianitas, seja sobre o pecado, seja sobre o inferno, nós nos estabelecemos como salvadores alternativos, como bem apontou o reverendo Timothy Keller. Se Israel vencesse aquela batalha com os seus 32 mil homens, com todo aquele efetivo, havia a possibilidade de Israel imaginar incorretamente que eles alcançaram a vitória por conta de seus méritos, por conta de sua força. Deus quer deixar claro para Gideão e para o povo que a vitória vem dele. Deus não quer que o povo se comprometa com a jactância, com a arrogância, com o orgulho. Deus quer que o povo compreenda que aquela vitória virá de suas mãos. Deus reduz o número dos soldados de Israel para que aquele povo compreendesse quem efetivamente venceu aquela batalha. Deus manda Gideão empregar 2 métodos. O primeiro é o discurso. Gideão compareceu diante do exército e disse: quem estiver com medinho, caia fora. E para sua surpresa e espanto, 22 mil homens de 32 mil foram embora. O exército foi reduzido assim drasticamente de uma hora para outra. O primeiro grupo a voltar para casa foi formado pelos tímidos e pelos covardes. 22 mil homens admitiram publicamente que não tinham estômago para a batalha. Mas 10 mil é muita gente ainda. Deus quer tornar seu povo ainda mais fraco. Deus quer reduzir o exército ainda mais, a fim de que a sua glória seja mais evidente. O segundo processo de seleção foi inusitado e atípico. Quando os homens descessem para o rio, a fim de beber água, Gideão deveria separar os homens que lambessem a água daqueles que levassem a água à boca com a mão. Os lambedores seriam recrutados para o exército. Os lambedores seriam mantidos naquela formação. Existe algum significado oculto nas posturas de beber? Talvez aqueles que se ajoelharam e pegaram a água com a mão fossem mais alertas, e por isso soldados melhores. Dessa forma, o texto está mostrando que Deus usou os piores soldados para aquela campanha. Por outro lado, poderíamos interpretar a ação dos lambedores como indício de confiança em Deus, visto que acreditavam que o Senhor estava com eles e eles não precisavam assim de tanta vigilância. Tudo isso, porém, é especulação. O texto não trata sobre nada disso, e é altamente improvável que a postura de beber a água revele qualquer coisa sobre o caráter deles. O teste pretendia simplesmente reduzir o exército a um mínimo. Meus irmãos, Gideão começou o dia com 32 mil homens e encerrou o dia com 300. Uma redução de quase 99%. Porém, Gideão, pela fé, prosseguiu, ou seja, ele confiava em Deus e não em números. Essa história também chama a nossa atenção para o fato de que muitas vezes nós somos testados sem saber. Às vezes outras pessoas estão nos testando e a gente nem sabe disso. Aqueles soldados não sabiam, na hora de beber a água, que estavam sendo submetidos a um teste. Alguém já afirmou apropriadamente, considerando essa situação, o seguinte: faça de toda ocasião uma grande ocasião, pois nunca se sabe quando alguém o está avaliando para algo mais elevado. Pela fé,
menos é mais. Pela fé, há força na fraqueza. Deus enfraquece para fortalecer. O apóstolo Paulo compreendeu bem esse princípio quando compartilhou com os coríntios o seguinte: quando sou fraco, então é que sou forte. Há força na fraqueza. Muitas vezes Deus nos humilha, Deus nos expõe a situações difíceis, justamente para nos preparar para as vitórias. Deus vai retirando, removendo de nós aquelas camadas de orgulho, de prepotência, a fim de que a gente esteja apto para receber a vitória. Há força na fraqueza. Muitas vezes Deus nos enfraquece para posteriormente nos fortalecer. Segundo princípio espiritual que a gente aprende com esse texto, Deus encoraja e envia. O Senhor queria que Gideão e seus 300 homens atacassem o acampamento dos midianitas durante a noite. Mas primeiro, ele precisou tratar do medo que persistia no coração de Gideão. O medo é um sentimento teimoso. Ele não vai embora assim tão facilmente. Deus já havia dito 3 vezes a Gideão que daria vitória a Israel. Deus já havia dado 3 sinais para Gideão. O primeiro deles, Juízes 6, o fogo na rocha. Também no capítulo 6, a lã seca e depois a lã molhada. Depois de toda essa ajuda divina, Gideão deveria ter se fortalecido em sua fé, mas não foi isso que aconteceu. Entretanto, Deus não o repreendeu. Deus perseverou em encorajá-lo. Se o medo é insistente, o encorajamento que vem da parte do Senhor é muito mais perseverante. Devemos ser gratos a Deus por nos entender e por não nos condenar em virtude dos nossos medos e dúvidas. Deus dá uma orientação estranha a Gideão: desça ao acampamento dos midianitas. Gideão vai lá, o cenário é aterrador, o vale está tomado por inimigos. A Escritura compara o número deles a gafanhotos em multidão no verso 12. E enquanto ele caminha pelo acampamento inimigo, ele escuta um midianita proseando com outro e contando o sonho que teve durante aquela noite. Um sonho estranho que a gente encontra lá no verso 13. Um pão de cevada rodava contra o arraial e deu de encontro à tenda do comandante, que caiu. No sonho daquele midianita, um pão, isso mesmo, um pão, conseguiu fazer uma tenda cair. Claro que esse acidente é altamente improvável. Quem tem medo de um pão destruindo a própria casa? Da mesma forma, os midianitas não estavam preocupados com o exército daquela nação que estava dominada e subjugada já há 7 anos. Porém, além do sonho, Gideão também ouviu um midianita interpretando aquele sonho. E a interpretação encontra-se no verso 14. Não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. E aquilo animou, aquilo fortaleceu, aquilo encorajou Gideão, que foi para a luta. Gente, Deus se empenha em dar segurança ao seu povo. O Espírito Santo do Senhor garante que nós somos filhos e filhas dele. Ele é bom e sempre nos recorda de que está conosco. O bom marido é aquele que ama a esposa e frequentemente a lembra de seu amor e compromisso em relação a ela. O bom esposo frequentemente diz para sua esposa: eu te amo e estou com você até o fim. Saiba, entretanto, que enquanto Deus nos tranquiliza, pode ser que Ele peça para que a gente corra risco. Ao entrar no acampamento dos inimigos midianitas, Gideão e seu servo correram perigo.
mas é ali que Deus o enche de confiança, leva-o a adorar e o coloca em ação. Talvez nos falte a certeza da presença de Deus conosco, porque raramente nós nos arriscamos em obediência a Ele. O texto convida-nos a darmos passos de fé. Veja lá o verso 15: tendo ouvido Gideão contar este sonho e seu significado, adorou. O homem, antes de batalhar, adorou a Deus. Antes de sermos guerreiros vitoriosos, precisamos ser adoradores sinceros. Meus irmãos, Deus encoraja e Ele nos envia para a luta. Esse é o segundo princípio. Terceiro e último, Deus luta nossas batalhas. Olha só, Deus prepara Gideão, o fortalece, o encoraja, mas no fim das contas, quem vai batalhar é o Senhor. Deus luta pelo seu povo. A confiança em Deus mobilizou Gideão para a luta. E ele estabeleceu um plano de batalha, dividiu seu minúsculo exército em 3 companhias e os guarneceu com AK-47, com rifle, com 38. Não, o exército de Israel foi equipado naquele dia com trombetas e com tochas escondidas em jarros. A vitória que o Senhor dá para seu povo é diferente daquela que o mundo conhece. O plano de Gideão era simples, porém inteligente, sofisticado e perspicaz. Os israelitas iriam rodear o acampamento inimigo com as tochas dentro dos cântaros e segurando as trombetas feitas de chifre de carneiro, como aquelas usadas na campanha contra Jericó. Quando Gideão desse o sinal, os homens tocariam as trombetas, quebrariam os cântaros, revelariam as tochas e gritariam em uníssono pelo Senhor e por Gideão. Deus faria como fez o resto. Gideão compreendia que deveria dar exemplo de coragem, ânimo e fé, razão pela qual disse lá no verso 17: olhai para mim e fazei o que eu fizer. Olhai para mim e fazei como eu fizer. O líder cristão deve dar exemplo, deve assumir isso. Paulo compreendeu bem esse princípio quando afirmou: sede meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo. Os midianitas, vendo-se cercados pela luz repentina e por todo aquele barulho, concluíram que estavam sendo atacados por um exército enorme. E o Senhor interveio, colocando um espírito de confusão, de sorte que um midianita avançou contra o outro. A maioria deles pereceu ali, os poucos que restaram fugiram e foram alcançados e eliminados pelo exército de Israel. De certa maneira, a estratégia foi de Deus, porém, no fundo, a tática veio de Deus, pois se não fosse a intervenção divina, Gideão iria para a batalha com os 32.000, não com os 300. No final, os 300 não mataram nem mesmo um único soldado inimigo, porém, Israel obteve vitória. Naquele dia, nenhum soldado israelita voltou para casa entoando canções para exaltar seus feitos. Naquele dia, todos deram glória a Deus, pois aquela vitória veio do Senhor. Deus preparou Gideão para a batalha, mas quem batalhou foi o Senhor. Meus irmãos, esse princípio é válido até hoje. O Senhor luta por nós. O Senhor peleja por nós. Os crentes devem ter essa convicção, a igreja deve ter essa convicção. O Senhor nos sustenta, Ele luta as nossas batalhas. Esse episódio me fez recordar de Moisés e do povo de Israel, quando eles estavam em aperto.
Na frente o Mar Vermelho, dos lados montanhas, atrás o exército egípcio. Antes de Deus revelar a Moisés que iria abrir o Mar Vermelho, a palavra de fé de Moisés para o povo foi a seguinte: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Deus pelejou pelo povo lá no Egito, Deus pelejou pelo povo nessa batalha contra os midianitas, e Deus peleja, Deus batalha, Deus luta por nós hoje em dia. Deus nos fortalece, nos encoraja, luta por nós, dando-nos a vitória. Eu queria concluir essa breve reflexão dizendo que Deus não precisa de um número muito grande de pessoas para fazer coisas extraordinárias. Deus não precisa de um exército para fazer grandes coisas, um exército gigantesco. Deus pode usar uma comunidade composta por cerca de 150 pessoas para transformar uma cidade, para transformar um bairro. Deus pode operar esse tipo de coisa. O que a gente precisa é crer, o que a gente precisa é confiar, o que a gente precisa é depender, o que a gente precisa é entregar o comando da nossa vida ao bom general. Gideão e seus 300 homens colocaram-se a serviço do Senhor e eles foram capacitados e na dependência do Eterno alcançaram a vitória. Essa palavra é para você, é para mim, é para nós. Meu irmão e minha irmã, muitas vezes para nos fortalecer, Deus nos enfraquece. Parece estranho, é ilógico para o mundo, mas Deus opera dessa forma. Às vezes, períodos de fragilidade, de problemas, de desânimo, antecedem grandes vitórias, porque o Senhor nos prepara. Prepara removendo de nós o orgulho, a prepotência e nos conscientizando de que somos total e exclusivamente dependentes dEle. Deus nos enfraquece para nos fortalecer. Deus diminuiu o exército para dar a vitória para o povo. O segundo princípio que vimos, Deus encoraja para enviar. E o terceiro e último princípio, Deus luta, Deus batalha por nós. Que o bom Deus abençoe você, sustente você, a sua família e essa igreja, em nome de Jesus. Amém.